nessa manhã, no nosso estudo bíblico, é um tema que geralmente causa muita confusão entre os irmãos. E é um tema que eu procurei tomar o máximo cuidado de trazer aqui para o nosso estudo, para o nosso tempo de reflexão. Nós estamos na carta de Paulo, quando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Eu estou seguindo uma ordem direta da Bíblia, né? A partir do capítulo 3, nós estamos por uma questão pedagógica, estamos dividindo por fragmentos, por contextos, que fica melhor a nossa compreensão. Afinal, esse é um ambiente de estudo bíblico, um tempo de nós estarmos esmiuçando a palavra do Senhor, né? E essa oportunidade aqui é muito boa, que nós podemos interagir. Conhecimento é uma construção. Então, volto a reforçar, se você gostaria de realizar alguma contribuição, só abrir o seu áudio e realizar o seu comentário, ok? Vamos fazer uma primeira leitura para nós nos contextualizarmos. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, na nova versão internacional, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E então, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui é sobre uma espécie de morte. E quem já não fez aquela pergunta: como vai ser depois que nós passarmos essa vida física? O que será depois? E aí é o grande ponto que as religiões divergem. Uns dizem que as pessoas vão virar purpurina, outros dizem que virarão pela eternidade, outros dizem que reencarnarão, né? Enfim, divergem, são as coisas mais variadas. Outros que você vai reencarnando até se tornar uma pessoa melhor, outros dizem que vai ficar no purgatório, purgando todo mal até se tornar uma... Nós ouvimos várias, né, filosofias nesse sentido. Mas nós, cristãos, vamos olhar para a palavra do Senhor. E olha que maravilhoso, Paulo inicia dizendo: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes ou sejam desconhecedores, pessoas que não sabem nada sobre isso. Deixa eu revelar uma pequena fração do que o que vem depois. E Paulo trata sobre isso, sobre a morte. Para quando ele fala naquele momento aos que dormem, de fato é aos que morrem. Mas agora nós vamos desmistificar um pouco sobre o que ele quer dizer exatamente com esse tipo de morte, tá joia? E por que ele vai falar sobre essa temática da morte, do, digamos, pós-vida terrena? Por que será que ele quer falar sobre isso? Para que nós não possamos viver como aqueles que vivem sem esperança.
E a palavra esperança é uma palavra incrível. A palavra esperança, ela nos remete a acreditar em algo. Nós, seres humanos, somos movidos à esperança. Por conta da faculdade ainda, eu lembro que quando nós estávamos estudando uma matéria chamada criminologia, que são as espécies de crime, por que será que as pessoas são presas? Por que não podem ser, a prisão não pode ser um local horrível? Porque a prisão deve ainda cultivar a esperança nas pessoas de um dia poderem sair. E isso que é o que sustenta as pessoas de estarem vivas ainda, permanecerem vivas. É a esperança, porque se você arranca a esperança de alguém, alguém sem esperança é alguém que não tem razão para viver. E justamente quando ele fala às pessoas para que nós cristãos não vivamos como aqueles que não têm esperança no algo mais. Quando nós falamos em vida eterna, em salvação, parece algo tão distante, né? Algo, poxa, mas como que nós vamos imaginar o que é uma vida eterna? É muito tempo, né? A salvação, nós cremos nessa promessa, nós temos esperança nessa promessa. Mas até por falar em morte, antes de iniciarmos também propriamente, tem um versículo que eu acho fantástico, que ele está lá em Eclesiastes 7, versículo 2. Eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem, que eu acho que ela traduz de uma maneira muito prática, muito do dia a dia. Ela diz assim: mais vale ir a um funeral que a uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. E nós vamos ver, poxa, a Bíblia fala que entre ir numa festa e ir num sepultamento, é melhor ir num sepultamento. Claro que é melhor no sentido de... Eclesiastes é um livro de sabedoria, né? É um livro para nós colhermos. E, de fato, quem que não vai num sepultamento, num velório, e não tem alguma reflexão sobre a vida? Puxa vida, mas olha só, essa pessoa deixou isso. Nossa, a nossa vida é um triz mesmo. Puxa, agora ele está com o Senhor. Então, de fato. E falando sobre essa morte, vamos lá que hoje tem bastante coisa para falar. Quando ele se refere, então, àqueles que dormem, ele está se referindo aos mortos. E que tipo de morte? Quem morre é o corpo, o físico. O físico morre. Nós viemos do pó, voltaremos ao pó. Lembra daquela tríade lá de corpo, alma, espírito? O corpo físico, a alma que diz respeito às nossas características, à nossa personalidade, ao nosso eu, né? Muitas passagens da Bíblia referem-se a almas, né? No céu, milhares de almas louvando ao Senhor, e existe o Espírito do Senhor que habita em nós. Morrer é deixar o corpo para estar com o Senhor. Não é a alma que morre, é o corpo. O corpo perece. Esse corpo perecível e assim trata. Vamos tratar esse esclarecimento inicial para nós conseguirmos desenvolver a nossa compreensão, tá joia? Quando uma pessoa que crê no Senhor Jesus morre, a alma dela vai para o céu, vai estar junto com o Senhor. O corpo, naquele momento, perece. Nós podemos ver isso. Eu vou ler agora a partir da versão da linguagem de hoje, para nós compararmos até o versículo 14. Olha só, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Essa é a introdução que nós estávamos conversando. 14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Ou seja, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo virão com ele.
todos aqueles que já pereceram em carne voltarão com o Senhor. Imaginem essa cena. Então, a pessoa morreu hoje, ela vai estar com o Senhor. Toda essa nossa... tudo isso é porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo nos dá uma esperança, uma garantia, é o que faz todo esse quebra-cabeça se encaixar e manter firme. A ressurreição de Cristo. Quando Jesus voltar, todos os que já morreram voltam com o Senhor. Então, o morrer hoje é partir para estar com Cristo. É para reinar com Ele no céu já. Quem morre com Cristo, vamos dizer que tem dois... Não entendo mal, não quero criar nenhum tipo de pensamento, de desejo por morte, mas tem duas vantagens. Quem vem a estar com Cristo hoje. Primeiro, que já vai estar com o Senhor, né? Que ele já começou a desfrutar primeiro de estar com o Senhor. Essa é uma primeira característica. Se nós deixamos de ter a nossa vida aqui, nós já vamos estar com o Senhor. E uma segunda, vamos dizer, vantagem é que quando Jesus voltar, quando houver a ressurreição, ele ressuscitará primeiro. Ele ressuscitará primeiro aqueles que já pereceram. Nós cremos numa ressurreição, uma ressurreição completa, ressurreição de corpo, inclusive. E nós vamos ver isso mais para frente com outras passagens bíblicas. Isso que eu estou dizendo, que aquelas pessoas que morreram já há muito tempo, quando Jesus voltar, estarão vindo. E aquelas pessoas que morreram agora, até mesmo recentemente, estão vindo também todos junto com Cristo na ressurreição. Então, aquela pessoa que veio a morrer estando junto com Cristo, primeiro, já vai estar com o Senhor antes. Segundo, no momento da ressurreição, também está vindo antes. Como assim? Vamos ler lá o que diz o versículo 15. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, não iremos antes daqueles que já morreram. Ou seja, quem irá vir primeiro? Aqueles que já morreram. Tá, ok. O grande dia do Senhor irá acontecer, o Senhor Jesus irá voltar, todos aqueles que já pereceram em carne voltarão, e os que estiverem vivos nesse dia, esses serão transformados numa nova forma de vida, porque eles serão transformados à glória do Senhor. Como assim? Vamos lá. Jesus, primeiro, Jesus quando vai voltar, ele vai voltar de uma forma clara, de uma forma audível, não de uma forma silenciosa, né? E os que estiverem vivos serão destituídos dessa vida para uma nova vida. Uma vida para o porvir, uma vida de glória que o Senhor trará junto com ele. Nós, cristãos, nós temos a garantia de que nós ressuscitaremos. E que garantia é essa? É porque o próprio Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Nós não podemos, talvez tentando trazer de uma maneira simples, é muito difícil você pedir para alguém construir uma casa se alguém nunca construiu uma casa. Então, como que nós queremos crer em alguém, queremos ressuscitar se alguém nunca ressuscitou e nunca venceu a morte? Cristo é vencedor sobre a morte. E o que vai acontecer quando Jesus voltar? É o que está previsto no versículo 15, né? Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Seguindo um pouquinho mais,
porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aquelas duas, como eu ousei nominar aqui, vantagens, digamos assim, é que quem deixa essa vida terrena e vem a morrer, morre na carne, primeiro vai estar com o Senhor. E no grande dia ressuscitará primeiro com o Senhor. Talvez aqui faça aquela grande significado, ou melhor, faça um significado daquela grande expressão. O morrer para mim é lucro. E não é porque Paulo está sedento pela morte, pela vontade de morrer. Não. Entendemos o nosso tempo aqui, o nosso propósito aqui, mas nós estamos em paz, descansados no Senhor. Olha, todos aqui eu suponho que já foram em algum funeral. E é muito difícil num funeral você encontrar palavras para consolar pessoas. É muito difícil. Mas por quê e como? E às vezes acontece de uma morte violenta, uma morte injusta, ou uma morte assim totalmente despropositada. Mas o que consola o nosso coração é que essa pessoa estando em Cristo, ela está com o Senhor. Está com o Senhor. Permita usar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma pessoa, um presbítero lá da Igreja da Patrícia, né? Sofreu um acidente de moto essa semana, né? A Patrícia conhecia ele. É aquela igreja, pessoal, que tem no final da nossa rua ali, né? Da Igreja Assembleia de Deus Missão, uma igreja grande de esquina, né? Então, presbítero na igreja dele, e aconteceu até a Patrícia, conversando com ela ao longo da semana, compartilhou que eu acho que foi, não sei se foi na noite anterior ou na manhã, acho que foi naquela manhã que ele saiu para caminhar de bicicleta, né, e tirou algumas fotos do nascer do sol e colocou no stories dele, né, Grandioso és tu, aquela música, né, e mostrando, contemplando as maravilhas do Senhor. E da forma como aconteceu isso, foi uma forma que deu para entender que mesmo até os últimos dias da ida dele, estava glorificando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, usando a vida dele o tempo inteiro para engrandecer ao Senhor. E naquele dia ele pegou a moto dele, foi ao trabalho logo pela manhã, um ônibus fechou, ele logo após uma subida se desequilibrou e foi projetado exatamente diante de um poste e veio a falecer naquele exato local. Então, uma cena muito triste, né? Uma cena muito chocante, né? Um pai de família, a esposa estava indo atrás, praticamente viu o acidente, né? Toda aquela questão traumática, mas aquela pessoa, nós podemos crer que hoje está melhor estando com o Senhor. Hoje ela está com o Senhor. Se ela é uma pessoa que tudo indicava, né, como ela um obreiro do Senhor na igreja dele, uma pessoa que louva ao Senhor em tudo que faz, então que ele está com o Senhor. É difícil para a família que continua, que fica com os filhos, né? Mas é sobre situações assim que Paulo vem trazer esse esclarecimento na carta de Tessalonicenses. Situações essas do dia a dia nossa, quando nós perdemos uma pessoa querida, alguém que não está mais conosco. E quando fala dessa questão de que quando Cristo vai voltar, é que essa pessoa, esse presbítero, também vai estar voltando junto com todos aqueles que já faltaram, que já faleceram. Que ele vai voltar também. Agora, nós cremos, e toda geração tem que crer, que Jesus está voltando na nossa geração. A questão da volta de Jesus é uma promessa, nós não sabemos o dia nem a hora, né?
Em outro momento, a Bíblia diz que ele chegará como um ladrão, né, de uma maneira repentina. É, mas sobre essa vinda do Senhor, nós, como cristãos, temos que estar preparados para e hoje. E se o Senhor Jesus voltar agora, estamos aqui, durante o nosso estudo bíblico, escutamos uma trombeta, escutamos um som diferente. E agora, gente? Onde estaremos? O tempo acabou. Tem um versículo de Provérbios, né, que o meu amigo pastor Edson sempre gosta de comentar, né, aquele que fala, ensina-nos a remir os nossos dias, né, para que neles encontremos sabedoria, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, nós não temos mais um dia de vida essa manhã. Nós temos menos um dia. Isso é remir, ou seja, é estar fazendo sentido, dando significado. Cada dia a mais que nós vivemos, na verdade, é um dia a menos aí que nós temos nessa nossa vida aqui. E esse nosso significado, o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando Paulo fala sobre a morte, ele evoca a nossa vida aqui, né? Jerusa, vai lá. Então, o versículo que você quer, Renan, é Salmo 90, versículo 12. É isso? Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Obrigado, Jerusa. Fiz uma pequena confusão aqui. Muito obrigado, Jerusa. E esse versículo é fantástico, né? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Falando sobre ressurreição, ainda que é o tema do nosso estudo de hoje, no livro de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, não precisa abrir não, mas se você quiser, ok, não tem problema. Acho que eu não deixei ele pronto aqui. Ele fala que no grande dia todos vão ressuscitar. Todos. Alguns para a vida. Outros, tem umas versões que falam para o juízo, e tem outras versões que falam para a condenação. Todos hão de ressuscitar, hão de ressurgir. Uns para a vida, outros para a condenação. No dia que Jesus voltar, num único dia, neste grande dia, onde Jesus estará voltando em glória com todos aqueles seus, que são seus, todos estarão ressuscitando, uns para a vida, outros para a morte, para o juízo. E aqueles que estão vivos sendo transformados numa nova vida. Os que ficarmos, ou seja, os vivos, né? No versículo 17, ele diz: seremos arrebatados juntamente com eles, né? Versículo 17: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Na versão da NVI fala, né? Depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Seremos transformados em glória. E quando nós falamos sobre essa transformação, né, os vivos sendo transformados, nós talvez pensamos assim, poxa, tudo bem, o Senhor fala que os mortos irão ressuscitar também em carne. Não somente porque a alma já está com o Senhor, não tem como ressuscitar a alma se a alma já está lá. Então, quando fala de ressurreição, fala de ressurreição do físico. Porque serão ressuscitados, porque o homem veio do pó, ao pó voltará, e nós não sabemos exatamente como, mas a promessa é que o corpo também será resgatado e ressuscitado num corpo imortal, num corpo incorruptível, numa nova
numa nova forma. Depois que os vivos, depois disso, depois da ressuscitação daqueles que já dormem, né, dos mortos, os vivos serão transformados num corpo de glória. E isso sendo elevados junto às nuvens, junto aos ares, né, como assim descreve em Tessalonicenses. Quando se fala que os vivos serão transformados, isso que se trata do arrebatamento. E às vezes se cria muitas expectativas, né, do arrebatamento, que a pessoa está e daqui a pouco, né, eu não vou entrar nessa esfera aqui agora do nosso estudo bíblico, tá? Você vai desaparecer assim do nada, e tem até músicas que falam assim já sobre isso, né, filmes, mas o que é importante nós termos conosco? Que os mortos serão ressuscitados e os vivos, aqueles que estiverem vivos no exato grande dia que o Senhor voltar, terão seus corpos transformados em glória, numa versão incorruptível, numa versão imortal. Porque nós sabemos que a alma ela é dotada de consciência. Sim, a alma é dotada de consciência, desse entendimento. A alma já está no céu, com o Senhor daqueles que já dormem, né? Aqueles que morreram. Quem já morreu já está com a alma junto ao Senhor, ok? Certo? Mas o corpo não está, o corpo perecível aqui na terra. O corpo que veio do pó, ao pó voltará, ele vai se levantar do pó e vai se unir à alma junto com aquele que vem em glória. Isso para sermos completos, para estarmos unidos completamente com Cristo. Então, para nós vermos que a ressurreição do Senhor não é simplesmente uma metáfora, porque isso está na carta de Tessalonicenses, mas também nós encontramos em outras passagens da Bíblia, que sinalizam várias, assim como citei lá em João 5, 28 e 29, né, que trata exatamente essa mesma passagem nos evangelhos, fala do dia do julgamento, né, sem entrar no livro de Apocalipse também, né, que tem uma outra apologética, né, vai trabalhar muito mais isso, mas haverá um dia em que todos nós, aqueles que estiverem vivos e aqueles que já morreram, aqueles que já dormem, todos os que creem no Senhor estarão unidos com Cristo. Todos, 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 né? Quem já não acompanhou nas outras momentos aqui, a Jerusa comentando até domingo passado, né? Paulo é um cara que eu quero encontrar um dia na eternidade, ter uma conversinha com ele lá, porque isso que a Jerusa está falando, nós encontramos um dos fundamentos, vários fundamentos que a Bíblia traz sobre isso, um deles está aqui, ó, na carta de Tessalonicenses que estamos estudando hoje, que um dia nós estaremos todos reunidos, o grande corpo de Cristo. Então, quando nós falamos, um dia nós vamos nos encontrar na eternidade, um dia nós estaremos juntos. Quando nós vamos num funeral e nós dizemos lá para uma pessoa, para um ente querido, meu querido, até breve, até um dia estaremos juntos com o Senhor. Por quê? Porque é isso, na carta de Tessalonicenses fala sobre isso. Não só Tessalonicenses, mas outros. Nós, enquanto temos a nossa vida aqui, nós estamos, então, nos preparando para essa volta do Senhor. Nos preparando para essa volta do Senhor. O Senhor vai voltar, isso nós cremos com muita confiança. Quem crê, quem não crê em Deus, Jesus vai voltar, Jesus há de vir, há de voltar para ressuscitar os mortos, para transformar os vivos que neles creem, aqueles ressuscitar ou para a vida eterna ou para a condenação. Mas o grande dia virá. E por isso nós temos que estar preparados para que esse grande dia
não nos pegue de surpresa. Não nos pegue de surpresa. Um exemplo que a Bíblia nos traz é que os casamentos da época eram uma maneira muito curiosa. Imaginem só, especialmente as moças que estão aqui no nosso escola bíblica aqui, né? Se combinavam o casamento, ok, rapaz vai casar com a moça, beleza, ok, tá combinado. E o rapaz diz assim, ó, então esteja pronta para o dia do casamento. A moça, ok, que dia vai ser? Esteja pronta. Esteja pronta. Mas, e se for 4 horas da manhã? Esteja pronta. E se for domingo, na hora do almoço? Esteja pronta. Então, como o noivo vem buscar a sua noiva, nessa surpresa, nesse momento, assim é o Senhor quando vem para nos encontrar. Nos encontrar. E é importante que nós estejamos prontos para o grande dia do Senhor, o grande dia. Vai lá, Jerusalém. Aí, Renan, é aquela pergunta, né? Se o senhor viesse agora, você está pronto? Aquela pergunta que... Clássica. É porque muito legal esse teu exemplo, porque o que acontece? O casamento é uma preparação, né? O meu pai é fotógrafo, então quando a gente morou em Santo Antônio, eu acompanhava muito isso. Então a noiva ia se preparando. Aí tem o detalhe do vestido, daí escolhe os padrinhos. Aí vai fazer um negócio que ele chama Trash the Dress, que faz aquele antes as fotos do vestido, né? E vai para um lugar, daí pula no lago com o noivo, enfim, tem toda uma preparação. Faz o cardápio, mas é uma coisa assim que eles programam e esperam por aquele dia, né? Eles ficam... E nós? Né? Nós estamos programados e nos preparando para esse dia, que como você falou, não tem hora marcada. Mas a gente tem que estar preparado. Né? Então, se fosse agora, se Jesus chegasse agora e falasse assim, vem, vamos. Eu ia brincar com ele, igual eu sempre brinco com vocês. Falou, Jesus, eu queria ver meus netinhos primeiro. Né? Mas tá bom, se ele vier agora, eu vou. Tô preparada, não sei, mas eu vou. Né? Mas assim, nós precisamos nos preparar, então, todos os dias, né? Na verdade, eu vou mudar minha frase. Nós não podemos deixar de nos preparar. A gente tem que sempre estar prontos, né? Porque o Senhor pode vir agora, daqui 5 minutos, daqui 10. Né? A hora é Ele que decide. Exatamente, exatamente. E eu até usei o exemplo assim das mulheres aqui do nosso da escola bíblica, porque quando nós vamos para a gente sair, para a gente se arrumar, a gente já demora um pouco, né? Imagine para um casamento, então, a preparação que tem que ter para um casamento. Hoje vai ter um casamento, meu Deus, tem que separar a igreja lá um ano antes, tem que conseguir a data, tem que ver não sei o quê, os docinhos do casamento e não sei o quê, tal. E imagine, eu fico pensando, né, a situação do noivo chegando e a mulher tendo que estar sempre atenta, sempre pronta para o dia que o noivo vier. Justamente é isso, é aquela pergunta clássica, né? E estamos preparados para esse dia? E esse dia, como nós estamos hoje, talvez nosso coração esteja em paz com o Senhor, mas talvez nesse momento esteja vindo à memória uma pessoa que talvez nós não tivemos a oportunidade de falar da palavra do Senhor, de compartilhar da palavra do Senhor, de darmos a oportunidade dessa pessoa aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dela. Porque nós temos vergonha, porque nós pensamos, ele não, ou então ele não precisa, né? Uma breve testemunho aqui, rapidinho. Tempo da faculdade, eu lembro que eu estava na porta da faculdade lá, era 7 e pouco da manhã, né? Eu estava cedo. Encostei na porta assim, comecei a olhar. Eu fiz a faculdade aqui na PUC Curitiba. E eu comecei a olhar lá e eu sempre conversava muito com Deus, né? E nós tentava fazer evangelismo lá, mas era bem difícil. E
Daí eu encostei na porta e pensei, Senhor, falando comigo e com Deus, né? Senhor, essas pessoas, será que precisam mesmo do Senhor? Olha só, pessoas bem bonitas, bem arrumadas, era impressionante. 7h30 da manhã, as meninas estavam todas assim, como diz um amigo meu de Recife, organizadas, né? Organizadas, né? E daí passou uma moça toda bem arrumada, assim, e daí quando passou perto, eu olhei no olho dela, assim, e a impressão que me veio, sabe, a sensação que me veio é que era uma pessoa que parecia que de algum modo sofria, que de algum modo tinha um vazio, sabe? Se olhando assim, aparentemente, ela estava bem organizada, né? Toda, né, assim, com vontade para estudar e tal, uma aparência muito boa, mas quando eu olhei nos olhos me veio essa sensação que tinha uma espécie de dor. E daí, naquele momento, o Senhor falou comigo, precisa, assim, todos precisamos, todos carecemos do Senhor, todos. Então não percamos a oportunidade de encontrar essa pessoa um dia na eternidade, de conversar, de levar o Senhor Jesus, um pouco do amor do Senhor Jesus a essas pessoas. Nós temos, diante de todo o nosso estudo, partindo agora para as conclusões, nós temos diante disso tudo que conversamos, embora seja um tema sobre morte, nós temos uma viva esperança, aquela esperança que nós falamos no começo. Uma viva esperança diante disso tudo. Uma viva esperança de que o melhor para as nossas vidas ainda está por vir. A nossa eternidade com Cristo ainda está por vir. Nós temos a esperança de que o céu nos aguarda. Nós temos essa esperança de que Cristo nos ressuscitará mais à frente. Então, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem planos de paz aqui na terra para nós, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama aqui, hoje, agora, mas, acima de tudo, mais do que tudo isso, no depois. No depois. Então, o Senhor está conosco, o Senhor está com a gente o tempo todo. E esse tempo pode ser amanhã. Amanhã que eu digo segunda-feira. Pode ser hoje. Né? E é difícil, porque nós não sabemos. Então, como a Jesus usou, não vamos deixar de nos preparar, vamos continuar firmes, convictos. Todas as manhãs, vamos dobrar nossos joelhos, ser gratos. Senhor, obrigado por mais um dia, que o Senhor esteja comigo ao longo desse dia. Abençoa o fulano, abençoa o ciclano, me permita ser um instrumento do Senhor, que eu possa levar a palavra do Senhor a quem o Senhor colocar no meu caminho. Todos os dias em reverência, em subserviência, em obediência, servindo ao Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Assim como o exemplo daquela pessoa, do presbítero, né? Que até a última postagem dessa pessoa no Facebook, no Instagram, horas antes daquela fatalidade, foi louvando ao Senhor. Foi dizendo quão grande és tu, Senhor. Que nossa vida possa exclamar quão grande és tu. Sempre, até o grande dia que o Senhor voltar, o grande dia que o Senhor voltar. Irmãos, a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Nós cremos num Cristo ressurreto, um Cristo que ressuscitou e que um dia nós estaremos com Ele. Se nós morrermos em carne até lá, nós ressuscitaremos. Mas se nós estivermos vivos, seremos transformados em glória para estar junto com o Senhor, para estar junto a toda a eternidade. Que todas as promessas se cumpram sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Quero abrir aqui, queria dar também as boas-vindas à Ana, que depois, a Lica, né, a Lisiane.
Sejam bem-vindas. Então, pessoal, quem quer abrir o áudio aí, faça um comentário, que isso te chamou a atenção, você lembrou de alguma pessoa, alguma passagem. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tô abrindo aqui, Renan, só um segundinho que eu tô abrindo o mic da turminha. Vamos lá, gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu queria comentar que... Leandro, ficou mudo. Opa. Mudo. Aí, beleza, Leandro. Agora voltou. Eu tive uma chamada aqui. Eu digo assim que esse tema, na verdade, era um tema para umas 3 aulas, porque ele é bem extenso e muito importante para a gente entender. Assim, a palavra que mais marca para mim é exatamente essa. Não existe ressurreição sem morte. Jesus teve que morrer para ser ressurreto. A gente vai ter que morrer exatamente, né, a morte física, para ser ressuscitado em glória, como você acabou de citar para a gente aqui. Então, é exatamente isso. A gente tem que ter a confiança que a gente já ressuscitou nesse tempo em Cristo Jesus. Já ressuscitamos nesse tempo em Cristo Jesus. A gente só vai completar a plenitude disso na glória, mas já ressuscitamos aqui. E a morte vai ser uma passagem, né, que a gente não quer, mas John Wesley falou, tem que estar pronto para ela e para dividir a palavra do Senhor todos os dias. Isso quer dizer que a gente tem que estar preparado. Então, É isso que eu ia falar. Crente tem que estar metodista, tem que estar pronto para pregar e para morrer. Né? A gente brinca com essa parte fácil de Wesley. A parte fácil que para pregar a gente pode estudar a palavra para pregar, para morrer não tem estudo, é uma vez só. O teste é único, é uma vez só, mas glória a Deus. A nossa pergunta, né? Você está pronto? É isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. De tudo isso que a gente falou, né? E pegando essa pergunta da gente estar pronto, a gente tem um pequeno probleminha, todos nós. Começa por mim, se chama procrastinação. A gente deixa para fazer depois o que tem que ser feito agora. Então, com base no que a gente meditou hoje na palavra, né? Eu acho que também a gente precisa refletir sobre isso, nessa questão do estar preparado, né? Então, deixa para... Se você tem que pedir perdão para uma pessoa, não deixa para pedir amanhã. Pede hoje, põe diante de Deus, ora, entrega aquela vida para o Senhor e resolva o seu problema. Né? Se você precisa consertar, ter um conserto com Deus, abre seu coração para Ele. Hoje, agora, desliga aí a escola dominical, vai para o seu quarto, põe o seu joelho e fala assim, Deus, ó, eu estou incomodado com isso, me ajuda nisso. Né? Ele nos dá a oportunidade todas as manhãs da misericórdia se renovar na nossa vida. Então, o que você está esperando para começar a trilhar esse caminho do estar preparado, né, para a volta do Senhor? Então, não procrastine isso. Ah, não, vou falar uma mentirinha hoje, porque daí amanhã eu peço perdão dessa mentirinha. Não fala mentirinha. E já pede perdão hoje daquelas que você falou. E acerta a sua vida diante de Deus. Né? Não precisa esperar. A gente é meio bobo tem hora, né? A gente quer esconder os pecados, as coisas de Deus. Mas Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então, né? Para que esperar? Então, tomando essa palavra que o Renan ministrou, nós fomos muito, né, agraciados e abençoados essa manhã, não perca tempo. Prepare-se, né? Porque o noivo está vindo buscar a noiva. Então, a igreja dele tem que estar preparada, né? Então, vamos correr aí atrás, gente, que dá tempo. Né? Porque ele é tão bom, tão misericordioso, que ele quer você do jeito que você é, do jeito que você tá. Ele só fala assim, ó, vem e deixa o resto comigo. Então, eu não sei que área da sua vida você tem que entregar para o Senhor. Eu não sei que conserto você tem que fazer com Ele. Eu não sei nos preparativos do casamento, como o Renan disse, né? Faz um checklist lá. O que está faltando para estar tudo completo. E vamos fazer de conta que ele está vindo agora. Vamos correr e colocar a casa em ordem. O certo não é isso, né? Igual quando vem uma visita.
Você deixa a sua casa mais cheirosa, não deixa? Você adorna a casa. Ah, a visita vai chegar. E se a visita chegar de surpresa, como que tá a tua casa? Então é melhor você deixar ela arrumada todos os dias, não é? Eu vou, pra gente encerrar que tá na hora, vou dar um testemunho disso para vocês. A minha mãe nunca saía de casa, gente, sem arrumar a cama. Sábado, domingo, segunda, terça, o dia que fosse. Não herdei muito isso dela, não. Mas depois do acontecido, eu entendi. E minha mãe sempre deixava a casa arrumada e sempre falava assim que a gente podia estar... que a gente tinha, quando ia sair de casa, a gente tinha que estar arrumadinho. Olha o pensamento dela. Porque se acontecesse alguma coisa, a gente precisasse ir num médico, se a gente passasse mal na rua, né? A gente tinha que estar limpinho, tomado um banho. Olha a preocupação dela, né? Pessoas mais antigas sempre. E um domingo, né, de 1996, dia 8 de outubro de 1996, eu tinha 15 anos, a gente acordou atrasado, aquela situação que a gente ia passear, né, numa casa assim, tipo, que não é praia, lá perto da cidade dos meus pais, né, Santo Antônio da Platina, tem uma cidade que chama Carlópolis, que tem a represa de Chavantes ali, a divisa com São Paulo, Ribeirão Claro, e meu pai tem casa lá, então nós íamos passar o dia lá. E a gente acordou tudo correndo e tal, minha mãe não arrumou a cama, e lembro que ela falou assim, eu já vou de biquíni. Ela falou, vou pôr o biquíni por cima da roupa, porque daí chegar lá eu já vou tomar um sol, minha mãe gostava muito de tomar sol. E nós saímos e a cama ficou desarrumada. E foi nesse dia que minha mãe sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E eu tava com ela no carro. Então eu lembro que a hora que eu fui entrar no hospital, no necrotério, para ver ela, mesmo de biquíni, ela estava arrumada, ela estava apresentável. Você pode se chocar um pouco com isso que eu tô falando para você. Hoje eu falo normalmente, porque Deus já tratou meu coração, se passaram 24 anos. Mas quando eu cheguei na minha casa, a chave se perdeu no carro, né? O nosso carro capotou. Foi Deus, mesmo Deus levando ela, a mulher que viu o acidente falou que não sabe como que nós sobrevivemos, eu, minha avó e meu avô que estávamos no carro com ela. E a chave se perdeu dentro do carro de casa, e quando eu sei que chegou em casa, foi o chaveiro da cidade arrebentar a porta, né? Para que a gente pudesse entrar, para que eu pudesse pegar roupa para levar para funerária, enfim. E eu não deixei ninguém entrar na minha casa. Eu subi correndo, porque eu queria arrumar a cama dela. O quarto dela tá arrumado. Então, assim, vocês estão entendendo o que eu quis dizer para vocês? Naquele momento ia entrar um monte de gente na minha casa. E a minha casa não estava arrumada. Só que as pessoas não iam nem olhar isso. Eles estavam indo lá para levar uma palavra de conforto, de carinho, cuidar de mim, do meu pai. Mas naquele momento eu corri, não deixei ninguém subir no andar de cima da casa, porque eu queria arrumar a casa. Porque ela sempre falava para mim, olha, a gente tem que deixar a nossa casa arrumada. Porque pode acontecer alguma coisa, pode chegar alguém e a nossa casa não vai estar arrumada. Se vocês chegarem aqui na minha casa hoje, a louça tá na pia, escondidinha, né? Mas a coberta do meu sofá tá dobrado e a minha cama tá arrumada. Porque se alguém precisar ir cuidar de mim lá no meu quarto, a minha cama tá arrumada. Então fazem 20 e poucos anos que eu tomei essa lição. Então arruma sua casa. Não varre a sujeira para debaixo do tapete. Deixa ela arrumadinha. Né? Quando eu digo sua casa, é o seu coração, né? A sua mente. Porque Jesus pode vir agora, chegar de surpresa, assim como ele chegou para levar minha mãe. Né? E eu sei que talvez eu também pensava, falar assim, meu Deus, mas será que ela tá com o Senhor? E um dia Deus pôde me proporcionar através do curso Veredas Antigas, eu não sei quem é o curso, que é um curso muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer o Veredas, né? E Deus me mostrou que ele tinha levado e, né, ministrou meu coração que ele estava com ela. Mas enfim, vamos pegar esse exemplo do mundo material e trazer para o mundo espiritual, né? Arruma sua cama, arruma sua casa, porque a gente não sabe a hora do que as coisas vão acontecer. Amém, gente? Amém? Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem uns mix fechados. Então, eu vou pedir para que o Leandro esteja orando por nós, né? Né? Os vovós e vovós do grupo
mais uma vez, meus parabéns. Curtam seus netos, quem puder. Quem estiver fazendo isolamento com a família pertinho, né? E aproveitem seu dia. Quem, né? Vou dar uma passeada. Não, fique em casa. Aproveite em casa. E vamos se cuidar. Amém? Leandro, você pode estar orando para nós? Para a gente encerrar nossa escola dominical? Claro, vamos estar orando, sim. Vamos estar orando. Amém. Feche teus olhos, abre o teu coração na presença desse Deus que está nos contemplando nessa manhã. E oramos a Ele. Amado Senhor, querido Pai, queremos agradecer, Senhor Jesus, por esse dia tão especial que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, dar luz à nossa alma, dar luz para a nossa vida. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra tão poderosa, tão valiosa, de grande esperança ao nosso coração, saber que o Senhor voltará para nos buscar. Essa é a esperança viva de todo crente, de todo aquele que depositou a fé no seu nome. E nós, como teu povo, nós nos declaramos assim, que somos os teus filhos e que o Senhor é nosso Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, pelo poder do teu Espírito Santo, vem dando clareza ao que precisa ser ajustado nas nossas vidas. Que possamos estar conscientes que o Senhor é o noivo e nós somos a noiva e precisamos estar preparados para esse momento que só o Senhor conhece. Então, em nome de Jesus, põe a tua casa em ordem. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Então, na autoridade do nome de Jesus, peço que o Senhor trabalhe o teu Espírito Santo no coração de cada um dos teus filhos que entrou nessa sala hoje. Que durante essa semana essa palavra seja viva em nosso coração. Sabemos que estamos passando esse tempo e que precisamos estar preparados para a tua vinda. Em nome de Jesus. Pai, peço que o Senhor continue a abençoar o teu povo, cada casa, cada lar, cada família, cada filho, filha, que a tua mão continue estendida, nos guardando, Pai, de todos os males desse tempo. E com o coração grato, Pai, para estarmos em Tua presença às 17 horas, cultuando ao Senhor, o grandioso Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus.